Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar uma história real para vocês. Antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você deixar seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir para, por favor, se inscrever no meu canal. É rapidinho e você estaria me ajudando demais. Como sempre, todas as informações acerca da fonte deste texto estarão na descrição do vídeo, mas eu já adianto que é um texto retirado do Reddit. Bem, vamos lá? A possessão. Tudo aconteceu na véspera de Ano Novo. Era costume passar o Natal ou o Ano Novo na casa da minha avó, principalmente o Ano Novo, que era aniversário do meu avô. Então, nós fazíamos uma comemoração só. Neste dia, neste fim de ano, neste aniversário do meu avô, eu me lembro muito bem o que aconteceu. Como nós morávamos um pouco longe da casa da minha avó, resolvemos sair de casa bem mais cedo, porque em certas horas o ônibus demora para passar. E foi aquela agitação só, arrumar roupas, escolher o que ia separar, os CDs que íamos tocar, enfim, todos aqueles preparativos para irmos para a casa da vovó, para passar o Ano Novo lá. Eu gostava principalmente quando eu via a família toda reunida, como eu gostava de ver aquela alegria, primos, tios, tias, vovó. Nossa, para mim é uma festa. Para mim aquilo ali realmente era a verdadeira festa. Festa de aniversário, festa de passagem de ano. Como eu gostava. Minha avó ficava responsável de fazer a comida. Ela adorava cozinhar e sempre dizia: como eu já trabalhei de cozinheiro em hospital, eu já estou acostumado a cozinhar para muita gente. Deixa que a cozinha é comigo. Minha mãe e minha tia ficavam responsáveis pelas guloseimas, pelos bolos, pudim, pavê, esses tipos de doce de festa. E o meu tio ficava na churrasqueira e na preparação das bebidas. Estava indo tudo muito bem. Estava indo tudo muito bem, até que quando faltavam 10 minutos para meia-noite, um amigo do meu tio foi chamá-lo para sair. Nessa hora, minha avó gritou da escada para esse amigo: olha, ele não vai sair hoje não, ele vai ficar aqui com a família reunida. E dizendo isso, ela já foi trancar o portão para o meu tio não inventar de sair. Nessas alturas, ele já tinha bebido alguma coisa. Nisso, a minha mãe falou: por que, mãe, ele não pode sair? A minha avó só respondeu que estava com um mau pressentimento. Sim, um mau pressentimento. Eu não sei, eu estou sentindo uma coisa assim, sabe? Estou com um pressentimento ruim se ele sair. Estava sentindo, disse ela, um aperto no peito. Sabe, uma coisa assim no coração que eu não sabia explicar. Mas sentia que algo ruim aconteceria se ele saísse. E o meu tio ficou nervoso com isso. Meu tio ficou nervoso porque achou que a mãe interferiu na vida dele. Logo ele, que já era um adulto. Qual o problema de eu ter saído um pouco com meu amigo, mamãe? Já que não vou sair, então eu vou encher a cara, ele falou. Então, eu vou encher a cara. E não é que começou a beber para valer, a misturar bebida. O duro das vezes das pessoas é essa mistura de bebida, sabe? Começou a misturar bebida e falou: eu vou encher a cara mesmo. E daí começou o pesadelo. Meu tio começou a se contorcer depois de ter misturado tanta coisa e a falar umas línguas estranhas. A voz dele começou a mudar. Começou a falar o nome de vários santos da Umbanda, Exu, Pombogira, mas assim, um atrás do outro. Eu vi aquilo e confesso que fiquei assustado
Só lembro da minha tia falando para minha irmã tirar as crianças dali. Meio que fiquei paralisada. Eu só não conseguia me mexer. Eu via meus primos chorando, correndo pro quarto da minha avó. E eu sem conseguir me mover. Acabei vendo tudo aquilo, sabe? Meu tio ali totalmente esquisito. Não sei se aquela bebida fez mal. Aquela mistura. Enfim. O fato da minha mãe não deixar ele sair com um amigo dele. Eram 5 pessoas segurando meu tio agora. Imaginem 5 pessoas para segurar o meu tio e não conseguiam. Ele estava com uma força que, olha, ninguém sabia de onde vinha aquela força. E ele gritava e falava, aquela voz pastosa, aquela voz arrastada. Falava, esses crentes dos infernos. A boca, que a oração não vai me salvar. Mas nós não estávamos orando e nem escutávamos ninguém orar por ele. E que crentes seriam esses? O espírito já estava incorporado no meu tio. Sim, em plena passagem de ano, em pleno aniversário do meu avô. O espírito que estava incorporado no meu tio dizia que meu tio era responsável pela morte do amigo dele. Que era para o meu tio ter morrido no lugar do amigo. E o fato dele não ter ido com o amigo iria custar a vida do amigo. E era para ele ter morrido. Nisso, a minha tia correu para o quarto dela para pegar a Bíblia. E quando ela pegou na mão a Bíblia para ler, ele se soltou dos braços das 5 pessoas que estavam segurando. Pegou a Bíblia da mão dela. E com uma facilidade tão grande, ele rasgou a Bíblia. Ia rasgando as folhas e ele ia falando que o seu corpo era do diabo. O corpo é do diabo. Meu corpo é do diabo. E rasgava a Bíblia, e rasgava a Bíblia. Olha, ele ficou nessa loucura por uns 5 minutos, até que desmaiou. Desmaiado ficou lá, meio que se contorcendo, meio que tremendo. E com isso passaram uns 10 minutos que o meu tio ainda estava meio que desacordado, meio esquisito. Que a mãe desse amigo do meu tio aparece na casa da minha avó dizendo que o filho dela tinha levado um tiro na cabeça e perguntando se meu tio estava com ele, se ele sabia quem foi que atirou no filho dela. A minha avó falou que não tinha deixado meu tio sair porque ela estava com um mau pressentimento e que meu tio não sabia de nada. Aliás, ao contrário, meu tio estava lá incorporado com alguma coisa. As minhas tias então se reuniram e acharam melhor não contar nada para o meu tio, pelo menos até outro dia, porque quando ele voltou, quando ele saiu daquele transe, ele estava meio que perdido, meio que avoado. Quando então a minha avó deu um café bem forte para ele tomar e pediu para ele tomar um banho. E ele perguntava o que tinha acontecido, que ele só lembrava que o amigo dele tinha chamado ele e perguntava por que ele não tinha saído, por que ele não foi com ele passear, que o amigo estava questionando. Nisso, o meu outro tio o ajudou a se levantar e foi levá-lo ao banheiro. Depois desse acontecimento, todos ainda estavam assustados, inclusive tínhamos até desligado o som. Desligamos a televisão porque estávamos todos na sala, assistindo aí aquela contagem regressiva quando tudo isso aconteceu. E o meu tio, que estava lá tomando um banho, começou de repente a gritar. Novamente começou a gritar e a chorar. Agora era gritar e chorar. Eu tô vendo meu amigo aqui na minha frente com a bala na cabeça. Eu tô vendo meu amigo aqui sangrando muito. Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim. Ele tá rindo, dizendo que eu sou o próximo. Tá dizendo que o próximo vai ser eu. Olha aqui o meu amigo tá aqui rindo e dizendo que o próximo sou eu. Minha avó correu lá pro banheiro. Os meus tios estouraram a porta do banheiro e então ele apontava para um corredor escuro onde ficavam os passarinhos do meu avô e falava: olha lá, ele tá rindo pra mim, ele tá dizendo que eu sou o próximo, olha lá, a bala na cabeça dele. Olha a bala na cabeça dele. Minha avó, ele quem?
Perguntava a minha tia, perguntava a minha avó. Ele quem? Ele tá dando risada pra mim e disse que, olha, ele tá dizendo que o próximo sou eu. E minha avó falava, não tem ninguém aí. Você deve estar louco. Você deve estar bêbado. Você tá vendo coisa. Ele está aqui sim. Quer me levar agora, olha. Ele está me estendendo a mão. Ele quer me levar. Minha avó então e todos da família o pegaram e o colocaram na cama. E ele se apagou de novo. Com tudo isso, foi difícil alguém comemorar o aniversário do avô. Alguém comemorar a entrada do ano, enfim. Depois, foi difícil até mesmo para alguém conseguir dormir aquela noite. Lembro que estávamos todos assustados com aquilo que aconteceu com meu tio. E mais assustados ainda em saber como ele sabia que um amigo dele tinha morrido. Se ainda ninguém tinha contado para ele. Nós tínhamos acertado de contar para ele no dia seguinte e ele lá no banheiro começou a enxergar um amigo com a bala na cabeça, exatamente como o amigo foi morto, com a bala na cabeça, dizendo que o amigo dizia, o próximo é você, e estendendo a mão para levar ele. Outro fato estranho foi quando ele disse que estava ouvindo uma oração. No outro dia fomos descobrir que realmente estava havendo um culto na casa do lado da minha avó, mas só ele escutava, só ele ouvia que se rezava naquele culto. Quando ele acordou chorando, dizendo que um amigo dele veio se despedir dele, que ele se sentia culpado por não ter saído com o amigo, porque era para ele morrer. Como ele não saiu com o amigo, quem morreu foi o amigo, mas na verdade era para ele ter morrido. Então imagine uma pessoa que ao mesmo tempo se sente liberto de uma morte certa e ao mesmo tempo se sente culpado pela morte do amigo. Até hoje, quando lembro disso, eu fico arrepiada. Mas foi uma das histórias que vivi, que mais me assustou em toda a minha vida. A história do meu tio, que se transformou num verdadeiro bicho. Incorporado naquela passagem de ano, ele gritava, ele esbravejava, como se o diabo estivesse no corpo dele. Enquanto isso, o amigo morria no lugar dele. O mesmo amigo que viria lhe aparecer enquanto ele estava no banheiro, sem saber sequer da morte do amigo. Ele gritava, ele dizia que o amigo estava ali rindo e dizendo que ele seria o próximo. Essa é a minha história. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigada e tchau, tchau.